Eu sou o pastor Joel Carvalho de Freitas e filho de Valdomiro Alves de Freitas e irmã Ismênia de Freitas. Ambos eram servos do Deus vivo e me criaram, me ensinaram na palavra de Deus, num berço evangélico. E, portanto, eu tenho uma convivência muito grande, uma experiência longa de anos, graças a Deus. Convivi com homens do passado que hoje já estão dormindo no Senhor. Eu nasci no ano de 1943. Na ocasião, o meu pai era um frequentador da Escola Bíblica Dominical. E a revista da Escola Bíblica Dominical era de 6 em 6 meses. E naquela época, o assunto que pautava na revista era o derramamento do Espírito Santo, que, sem dúvida nenhuma, envolvia o profeta Joel. E ele, chegando da Escola Bíblica Dominical, minha mãe estava gestante, e ele falou para minha mãe: Ismênia, essa criança que está no seu ventre, se for menino, vai se chamar Joel, porque é o assunto da nossa Escola Bíblica Dominical. Os meus pais, na realidade, a princípio, eles não eram evangélicos, mas o que ocorre? Um certo dia, aprouve Deus, minha mãe e meu pai foram a uma festividade religiosa, que eu não quero nem falar, na tal de Senhor Morto, e no meio do caminho, Deus falou com a minha mãe, que ela iria à procissão do Senhor Morto. Naquele momento, Deus falou para ela e somente ela ouviu a voz. Se o Deus dos crentes vier agora, você fica. Todo esse engano de idolatria. Então, daquele momento em diante, ela se converteu ao Senhor, ela e meu pai foram para a igreja e se tornaram um verdadeiro cristão, servo do Deus vivo. Foi aonde se deu o meu nascimento num berço evangélico. O meu pai era um homem cristão, um homem de Deus, mas, como todos nós, estamos sujeitos, Estamos sujeitos às intempéries da vida. E ele, coitado, como lutador, trabalhador, naquela época, e conforme eu já citei, que o meu nome foi tirado do semestre da Escola Bíblica Dominical, quando minha mãe estava gestante, nos dias de dar à luz, foi fazer os exames e o médico, então, a equipe médica falou para ela: Dona Ismênia, entre a senhora e a criança, nós damos preferência à sua vida. Isso aí que está no ventre da senhora não é uma criança, é um fenômeno, porque todos os exames davam totalmente diferente do que era na realidade preciso dar. Foi um período de gestação da minha mãe, que meu pai estava doente, extremamente doente. Meu pai, ele, coitado, pegou uma doença contagiosa. Imagine vocês, hoje, ela ainda é perigosa, apesar do desenvolvimento científico e médico, a tuberculose. Imagine há 80 anos atrás. De 1000 escapava uma pessoa.
Quando o médico soube do tipo da enfermidade que meu pai também estava internado, né, eles então optaram por extrair a criança e preservar a vida dela, tirando a vida da criança, que era um fenômeno. Por isso eu levei um apelido de fenômeno, porque o médico, sabendo do risco, queria me eliminar. Ele estava doente, ficou internado, né? E nesse momento a criança nasceu em casa. Minha mãe estava gestante, né? Assistida por uma parteira, e então a criança nasceu. E aí os irmãos que foram visitar o meu pai no hospital falaram com ele: olha, a irmã Ismênia teve um menino. E ele, na realidade, não se aguentou a emoção e a alegria, fugiu do hospital e veio parar em casa. E antes de entrar na porta, ele disse para a minha mãe: Ismênia, essa criança é chamada Joel. Ele disse: meu filho, eu não te crio mais, mas o seu nome será chamado Joel. Eu era muito novinho, né? Ficou marcado no seio da família, por isso é que eu estou citando isso aí. Depois que eu nasci, cresci, fiquei criança andando, eu era apelidado de fenômeno, né? Porque tinha um passado que marcou isso aí. Eu venho de uma família de praticamente de 11 irmãos, porque a minha mãe, né, do primeiro casamento, ela tinha 4 filhos, né, ficou viúva porque o meu pai, o Senhor, levou, e ela casou-se novamente com um irmão viúvo, né, e ele tinha mais 3 filhos. E depois, desse casamento, ela teve mais 4 filhos, e aí tornou-se uma família de 11 filhos. Era uma família muito grande, né? O primeiro, Gilmar, o segundo, Gilson, o terceiro, Marta, que está ainda em vida, né? E o último era eu, Joel. No segundo casamento, aí veio, né, Ismael, Joãozinho, Lídia, Zilda, né? E mais 3 que ele trouxe no casamento com a minha mãe, né? Que é José, Lauro e Dilma. E toda aquela criançada ia para a igreja. Naquela época cantava no grupo infantil, né? E era aquela benção toda. A minha mãe começava a se preparar bem mais cedo, né? 4, 5 horas, começava a preparar a criançada toda, porque 6h30, 7 horas, no máximo 6h30, teria que sair de casa e nós iríamos a pé, em estrada de chão, para a igreja cultuar ao Senhor. A gente pegava aqueles paletó do velho, né, do pai, né, e botava numa sacola e ia para a igreja, porque na ida tudo bem, era cedo, mas na volta, né, estava frio. A gente colocava numa moita, onde só a gente sabia que estava. E quando terminava o culto, a gente passava a mão ali, pegava o paletó e vestia cada um a sua capa. Naquela época, e alguns, se existe alguém daquela época ainda, pode lembrar do que eu falei, porque não havia escola na Redondeza. A única escola que havia era num bairro chamado São Bento.
e as crianças eram recolhidas num caminhão, né? Num caminhão e que se levava para a escola. E terminando a aula, eles traziam também de volta. E numa das ocasiões, eu e meu irmão perdemos o caminhão e ficamos receosos de voltar para casa. Então, o que acontece? Nós pegamos uma carona num outro caminhão que ia para um bairro chamado Lote 15. E aí, o que acontece? Se deu um grande milagre. Nós falamos para o motorista que queria saltar em determinado ponto, e quando chegou ali, em vez dele parar, ele passou direto. E tanto eu quanto meu irmão iríamos pular do caminhão andando, né? Sem dúvida nenhuma, era 2 defuntos, porque havia muita árvore no meio, na beirada da estrada. Sem dúvida nenhuma, nós iríamos chocar com uma árvore daquela, iríamos perder a vida. E naquele momento, o motorista parou o caminhão e a gente desceu. Uma das coisas que marcou muito, né, é o seguinte, porque naquela época fazia parte do currículo escolar a aula de catecismo, né? E de formas que tinha um padre que ia na sala de aula e ensinava uma determinada coisa que eles achavam que era importante para que os alunos aprendessem. E eu simplesmente fiquei anulo aquela situação, fiquei sem participar daquilo. E então, depois que terminou a aula, aí ele me chamou: "Senhor Joel, eu queria falar com o senhor, eu queria falar contigo, Joel." Aí eu fui conversar com ele e ele me perguntou: "Pô, Joel, por que você não quer fazer a aula de catecismo?" E eu peguei, então falei para ele: "Não, senhor padre, é que os meus pais são evangélicos e eu também sou evangélico. Então, por essa razão, eu não quero fazer a aula de catecismo e da primeira comunhão." Ele pegou, falou comigo: "Olha, Joel, você está certo, faça o que o seu pai e a sua mãe determinar, tá bom? Você está certo." Devido à minha índole, né, e a forma com que nós fomos criados, eu, né, e meus irmãos, né, eu adquiria confiança de pessoas importantíssimas, né, como o Tomé Siqueira Barreto, que era dono de um mercado, na ocasião, muito bom, muito grande, né, Seu Rocha, que era dono também de uma padaria, que na ocasião fornecia pão para uma grande região, né? Então eles gostavam muito de mim. E inclusive uma coisa que me chama muita atenção foi que eu adquiri a confiança de um moço chamado Walter. Ele era piloto e de vez em quando ele dava uma rasante lá onde a gente morava. Era parente da dona Donina, uma vizinha nossa, e ela gostava muito da minha mãe, gostava muito de nós. E aí, o que acontece? Um dia ela me apresentou a ele, e ele me fez o convite para passear de avião com ele. Hoje eu vejo o grande perigo, porque poderia dar uma pane e seria o último dia de Joel Carvalho, né? Mas ele morava na ilha e eu fui muitas das vezes na casa dele e nós marcamos, né? E eu levantei o voo junto com ele e voamos, né? Demos a rasante lá perto de casa, a Ilha do Governador, do Rio de Janeiro, né? Voamos várias vezes
por cima de Duque de Caxias, na ocasião. Então, isso é um valor extraordinário que a pessoa vê na gente, e isso a gente só aprende com o ensinamento e a vida do dia a dia. Eu era novinho, né, e tinha que ajudar a minha mãe, né? Então, o que eu fiz? Eu dormia na padaria, né, para não perder a hora, porque 5 horas acordava, e o dono da padaria, né, que eu não vou nem citar o nome dele, tal de Seu Rocha, né, ele vinha e apertava o nariz da gente: vamos informar, eu e o Lauro, né? E então a gente se levantava, lavava o rosto, pegava o cesto de pão, 4, 5 horas da manhã, e saía para vender e entregar o pão na freguesia já certa que nós tínhamos, né? Então foi uma luta muito grande, uma experiência de trabalho também muito grande. Eu vendia limão, eu vendia várias coisas que apareciam na ocasião para vender. E tudo isso com o objetivo de ajudar a minha mãe, irmã Ismênia. A primeira loja que eu trabalhei em Caxias, né? E com o dinheiro que eu ganhei lá, eu comprei para minha mãe, porque ela tinha um fogão de querosene naquela época, né? Era o que tinha, e ela então, eu comprei para ela, paguei um fogão a gás para ela. Aí eu tinha aproximadamente meus 14 anos. Sempre procurei ajudar a minha mãe naquilo que era possível. Eu trabalhei em outra loja, né? Saí e fui para uma outra loja de roupa, onde eu trabalhei 3 anos, né? E a chamada loja Gaulier, era a loja de roupa, né? No centro de Caxias, na ocasião, né? E eu aí procurava ajudar a minha mãe de todas as formas, de toda maneira possível. Na realidade, isso foi uma experiência também muito grande, né? Eu trabalhava à noite, né? Pegava num horário noturno, e eu saindo de casa, uma ocasião, a pé, porque eu não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha transporte, e eu andava 1 hora a pé até chegar na empresa. Era só mato e estrada, e deserto, né? Porque na realidade você não via, não tinha ninguém, né? E aí, um dos momentos, eu lá andando sozinho, né? Eu estava com um porrete na mão, porque tinha que ter alguma defesa pessoal. De repente saiu de um lado um cachorro preto e veio para cima de mim. Eu parti para cima dele com o porrete e ele desapareceu, que era um lugar onde tinha um pessoal fazendo umas oferendas espirituais lá, aquela coisa maligna. E numa dessas caminhadas minha à noite, eu indo e atravessei uma pinguela, como se diz o provérbio, né? E tinha um homem caído no chão, né? E aí tinha quando eu fui passando, encostou um outro e dizia assim: olha aí, vamos ver. Eu falei: não, meu amigo, eu estou apressado e tenho horário a cumprir, né? Então, todos esses perigos, né? Deus nos livrou, nos deu vitória, e somos gratos a Deus por estarmos nessa ocasião completando 80 anos. Eu sempre tive um desejo muito forte, né, de ser militar. E naquela época era um privilégio, né, ser
um militar tanto do Exército como da Marinha ou Aeronáutica, e Deus me deu a oportunidade de ser um militar, né? E eu tive a oportunidade, como militar dentro do quartel, de falar de Jesus para vários superiores à minha volta. Foi no período da Revolução, né? E são aqueles períodos que um militar que está em casa tem pela obrigação de se apresentar na unidade militar, a gente sabe disso, e eu realmente fui para a unidade militar, onde eu servia. Nesse período, quando houve também uma greve geral. Então parou todo o movimento de carro, de transporte. E aí nós tivemos que fazer uma vaquinha, não é? E conseguimos um carro para nos levar pelo menos até a aproximação da onde a gente tinha que se apresentar. E chegando lá, alguém falou assim, mas Joel, o que você veio fazer aqui? E eu falei para eles, não, a minha obrigação é cumprir com o meu dever, e aqui estou eu, né? Então foi muito importante, foi um período de um levante que houve de repente, né, que eu não vou estar entrando em detalhes, mas todo militar teria que se fazer presente na unidade. Eu me especializei, procurei me formar em eletricista residencial e depois eletricista industrial. Trabalhei em vários lugares como eletricista, né? Também fiz refrigeração, turbinador de motores também. Então eu procurei me utilizar em vários aspectos da vida secular. Fiz curso de portaria, primeiro socorro, fiz, e graças a Deus o Senhor até aqui tem me ajudado. Eu fui batizado aproximadamente com 13 anos. Então toda a minha adolescência, mocidade, foi tudo envolvido nos trabalhos da igreja, né? Depois, mesmo quando eu me tornei jovem, né, servir ao exército e saí, e a minha vida continuou sendo uma vida dedicada, em primeiro lugar, ao Evangelho. Eu era muito jovem ainda, né? Eu me lembro que os primeiros instrumentos que chegaram na igreja, foi eu e os meus 2 irmãos que começamos a tocar, né? Um tocava surdo, o outro tarol, eu tocava o surdo, meu irmão tocava o tarol, Lauro, José, e Lauro tocava o prato. Começamos a desenvolver os trabalhos dos jovens na igreja, né? Tanto na parte da mocidade como na parte coral da igreja, e aí começamos a nos envolver. Isso aí foi uma coisa importantíssima, né? Eu não tenho a data marcada, data certa, mas eu era ainda muito jovem, né, quando o Senhor me selou com o Espírito Santo num culto de oração no Gramacho. Eu agradeço a Deus por essa convivência, né, que tive
né? Presenciei homens que hoje já estão dormindo no Senhor, né? Como homens como pastor Belarmino Pedro Ramos, né? E outros, João Adão da Silva, né? José Pimentel de Carvalho, né? Pastor Paulo Leiva Emílio Macalão, Conde, missionário Emílio Conde, pastor Oscar, pastor Antônio Gilberto. E eu aprendi muito com esses homens e tantos outros do passado. Na ocasião, aonde eu estava morando, aonde nós convivíamos, eram tipo como se fosse uma congregação subordinada à igreja sede de Caxias, na chamada Rua Pinto Soares, né? Então, todas as congregações eram subordinadas a Pinto Soares, onde estava o comando central dos pastores, né? Inclusive pastor Ferreira Pinto, né? Que pastoreou Gramacho, onde eu tive a oportunidade de ser 2 vezes vice-presidente deste homem de Deus, né? Já dorme no Senhor, e outros mais, né? Conforme eu já falei, José Pimentel de Carvalho, né? Que era homens daquela época, né? Pastores, né? Ungido de Deus e que realizavam a obra, era responsável pelas igrejas sede. Naquela ocasião, antes de consagrar ou separar o obreiro, ele era testado sem que ele soubesse, né? E então isso aconteceu comigo. O pastor me designou para fazer um culto na casa de um idoso, né? Muito longe, distante da sede, e tinha que ir a pé, né? E me designou para fazer os trabalhos lá na casa dele. E eu fui, aceitei, e todos os dias de culto eu estaria lá na casa do idoso, cultuando, celebrando e alegrando com o irmão. E nesse período, né, havia festividades na sede, né, e eu, como estava designado pelo pastor presidente, né, não deixei de cumprir a minha ordem, a convocação que ele tinha me feito, né? Então, deixava toda a atividade na igreja sede e ia cumprir exatamente a ordem do pastor presidente, realizando o culto na casa do idoso. Foi um período de 3 meses, né? Que era exatamente depois em que ele falou para mim, que foi o período de um teste que ele estava fazendo comigo para ver até onde ia, né, a minha obediência ministerial. E o presbitério se deu exatamente através do desenrolar dos trabalhos, né? Nós ficamos sendo responsáveis pelo trabalho num lugar chamado Vila Sapê, e então me designou para realizar o trabalho na casa do pastor Félix Galdino, do irmão Félix Galdino. E eu tinha que andar a pé, atravessar uma ponte, né, caminhar sozinho até a casa do Félix Galdino, que era um ponto de pregação. Então nós começamos a fazer o ponto de pregação, depois o ponto de pregação se tornou uma congregação, porque o trabalho cresceu e futuramente uma igreja está instalada lá.
Na realidade, algumas marcaram de maneira profunda e gloriosa. Foi um período que eu tinha aproximadamente uns 16 anos, né? E estava se preparando uma grande festividade que foi realizada no Maracanã, chamada Cinquentenário das Assembleias de Deus no Brasil. Oh, glória. E com aquilo, todas as igrejas do Rio de Janeiro, principalmente, foram para o Maracanã. E o Maracanã encheu de uma maneira tremenda e só se ouvia glória a Deus e aleluia. Bandeira de todos os países, de todos os estados do Brasil, né, na grande comemoração dos cinquentenários das Assembleias de Deus. E naquela ocasião se fez presente várias personalidades eclesiásticas, ministros evangélicos, como Emílio Conde, como o grande homem de Deus, né? Daniel Berg. Aí nós estávamos no meio do culto, no meio da realização, né? Ele fez o convite se tinha alguém ali que queria aceitar. E 2 padres entravam no Maracanã. Oh, glória! Aleluia! 2 padres entravam no Maracanã e se ajoelhavam diante do púlpito dos homens de Deus. E Gunnar Wingre, Daniel Berg e outros mais, botou o Maracanã de pé e orou o Senhor, apresentando aquelas vidas. Glória a Deus. E isso Aleluia. foi um dos marcos importantíssimos que jamais será esquecido. Quando ele se levantou, foi aquele barulho de glória a Deus e foi aleluia. de glória a Deus e aleluia no Maracanã. Eita Deus! Aí E eu lá nessa época. sem falar que na ocasião até as autoridades altas, patentes, que eu não vou citar nomes, estiveram presentes, honrando aquele movimento tremendo e glorioso que as Assembleias de Deus estavam comemorando o seu cinquentenário. Eu dirigi a igreja pela primeira vez num bairro lá perto de Guará. Eu ia do trabalho direto para a igreja, porque se eu fosse em casa, eu ia me atrasar. Então, como dirigente, eu teria que dar exemplo de horário. Então, eu ia do trabalho direto para a igreja. E nós trabalhamos lá muitos anos, né? E Deus abençoou o trabalho. E o trabalho cresceu. Hoje está lá também uma grande igreja, graças a Deus, né? Para a glória e honra do nome de Deus. Nós tivemos em vários estados, várias cidades, né? Nós temos em lembrança em alguns estados, como Bahia, São Paulo, Minas, Paraná e Rio de Janeiro. Cidades foram várias. Só em Várias São Paulo cidades desses estados onde Deus nos permitiu a evangelizar e dirigir igreja. Fazendo missões. Só em São Paulo, 5 cidades. Na Bahia, não somente ficamos nas grandes cidades, mas partimos para o sertão baiano. Aproximadamente umas 30 por aí, né? Umas 30 igrejas nós dirigimos para a glória e a honra do nome do Senhor. Hoje eu posso olhar
e ver e entender o plano divino na minha vida, né? Eu ia procurando trabalho e acabava, não aparecia trabalho material, mas surgia oportunidades para evangelizar e ganhar almas para o Senhor. Eu estava, na ocasião, como dirigente, não era pastor, mas eu já era dirigente, né? E houve uma tempestade muito grande e o barraco dele caiu. E numa dessas vezes que eu fui para dirigir o culto, ele me veio ao encontro e me pediu para que ele pudesse ficar na igreja, porque o barraco dele tinha caído, né? E eu, então, botei o meu braço no ombro dele, chamei ele de filho, falei: meu filho, a igreja não é propriedade minha, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um mutirão e vamos lá consertar o seu barraco. E alguns irmãos, então, depois me chamaram à parte e me disseram: olha, esse daí é um dos chefões aqui e é perigosíssimo. Falei: não, mas nós vamos, em nome de Jesus, resolver o problema dele. E realmente aí ele, diante da palavra que eu dei para ele, que nós iríamos fazer mutirão, ele não nos procurou mais. Quer dizer, deixou claro que ele queria simplesmente se apoderar da propriedade da igreja. Mais uma vez o nome do Senhor foi glorificado e o trabalho continuou sendo realizado naquele lugar. Naquela época não tinha, vamos dizer assim, alto-falante somente para dentro da igreja. Tinha alto-falante para fora, né? Para aproveitar e evangelizar a redondeza, né? E naquele momento eu estava cantando com a igreja um hino chamado Alma Cansada, Não Desespera, Espera em Deus. E naquele momento aquela senhora estava passando por um momento difícil, o esposo dela estava embriagado e ela pegou o revólver e queria se matar o esposo, se matar e matar a criança. Nesse momento eu estava cantando e de repente entrou uma senhora com a criança no colo, chorando muito, sentou no banco e começou a chorar muito. Eu chamei uma das irmãs que estava próxima do púlpito e pedi para que fosse até ela, né? Para dar uma palavra de consolo. E aí a irmã ouviu, falou, e ela disse que queria falar. Uma coisa meio estranha, né? Então aí eu dei a oportunidade, depois que eu acabei de ir a falar, eu dei a oportunidade àquela senhora e ela veio à frente, né? Acompanhada de uma outra irmã, e ela então se expressou a situação que ela estava vivendo, de desespero, né? E querendo até se matar. E ela então falou, se os irmãos quisessem ir lá na casa dela ver o esposo caído no chão, ganhava bem, era um carpinteiro, né? Tinha um bom salário, mas gastava tudo com bebida, né? Estava caído e ela já estava cansada daquela vida, né? Faltava leite ou uma alimentação para as crianças dentro de casa e ela já estava cansada daquilo. O inimigo soprou na mente dela que ela deveria de exterminar a vida do marido, dos filhos e dela também. Foi quando o som da igreja, que eu estava cantando, alma cansada,
não desespera, espera em Deus. A A fé hora é insiste. triste, né? Com fé insiste, Deus te ouvirá. Aí ela largou tudo que tinha em casa, pegou o filho mais novinho e entrou de igreja dentro, e naquele momento veio o socorro. Ela aceitou a Jesus, assistiu o culto até o final, aceitou a Jesus, a igreja orou por ela, né, e ela se tornou uma serva de Deus vivo. A criança cresceu e passou a se apegar comigo, né? E hoje é um obreiro, tem uma filha foi lá também que visitar. trabalha na igreja. O plano satânico foi Glória a destruído Deus. pelo poder do Aleluia. Todo-Poderoso. Na instrumentalidade do servo da Glória vida, a Jesus. o pastor Joel, né? Aleluia. Glória a Deus. Na realidade, isso tudo já estava no plano divino e eu não sabia, né? As coisas foram se desenrolando ao passar do tempo, né? Deus me revelava há muitos anos antes, né, que eu estava num lugar, né, e um idioma totalmente estranho ao que eu conhecia. Eu tive uma outra revelação, né, que eu chegava num determinado lugar e me deparava com um monumento, uma estátua nessa posição, né, com a mão no queixo, né, nessa posição. E quando eu olhava para ela, ela se movia e eu olhava para mim. E eu não sabia no momento o que significava aquilo. Saía da posição que estava e voltava na mesma posição. Então eu fiquei admirado com aquilo. Anos depois, eu estava dirigindo uma igreja onde eu me casei com a irmã Hélia, né? E eu estava trabalhando numa empresa, né? E essa empresa, muito grande, muito boa, e eu estava morando ali perto do ponto do ônibus. E eu tive um sonho, uma revelação de madrugada, repetindo novamente o plano divino na minha vida. Eu tive um sonho de que eu chegava num lugar e estava um monumento com 3 bandeiras: Brasil, África e Europa. E eu não sabia daquilo, não entendi bem. Eu tinha um filhinho caçula com 3 mesinhos deitado, dormindo no berço. Eu me levantei, preparei-me para ir para o trabalho de manhã cedo e simplesmente ao despedir da minha esposa eu contei para ela: filha, eu tive um sonho, e contei para ela rapidamente. E eu falei com ela, falei: olha, eu chegava no trabalho e o chefe me perguntava, me pedia os documentos para preparar o passaporte para ir para a África. Aí ela olhou para mim naquele momento e falei: vamos orar. E realmente oramos ao Senhor, despedi dela e fui para o trabalho. E naquele mesmo dia, depois do almoço, eu estava descansando na sessão de trabalho e ele entrou na sessão rapidamente, sentou na mesa, e aí quando terminou o horário do almoço, ele disse: Joel, eu quero falar contigo. Aí eu fiquei olhando para ele, ele disse: olha, eu quero que você me dê os seus documentos, que eu vou preparar toda a documentação. Eu peguei e falei para ele também, falei: senhor Jefferson, se cumpriu agora o que Deus falou para mim de madrugada. Aí ele deu uma risadazinha assim, né? E aí eu cheguei em casa e contei para minha esposa: se cumpriu.
né, na hora do almoço, a revelação de Deus. Poucos dias ela providenciou transporte para levar a minha mudança, passagem aérea para a Bahia. Fiquei no hotel, tranquilo, até ir para a África. E até chegar o momento da partida para a África. Realmente era uma determinação, né? Especialmente lá para aquela região, aquele continente, né? E foram 3 vacinas que tivemos que tomar, e mesmo assim, os brasileiros que foram, 3 brasileiros voltaram dentro do caixão. E eu, para a glória e a honra do Todo-Poderoso, nem uma gripe sequer eu peguei lá. Tem a malária benigna e a malária maligna, né? Tanto eles quanto eu correríamos o risco do mesmo problema, né? Mas a mão do Todo-Poderoso estava sobre mim e me guardou, usando-me como mensageiro da palavra dele naquele lugar, naquele continente. Foi uma experiência inigualável, né? Passamos o Atlântico voando, né? E chegamos depois do outro lado do continente, né? E quando eu desembarquei, uma das coisas que eu fiz, graças a Deus, né? Eu peguei a Bíblia, abri e li no momento em que eles comemoravam com palmas, né? E a chegada, eu comemorava a minha chegada naquele continente, lendo a palavra de Deus e orando em espírito. Senhor, aqui está o teu servo, me guarda, me sustenta. É interessante que eles realmente, cumprindo a ordem, né, superior, então revistando todas as bagagens que estava de mão, né? E eu já levei do Brasil, né, algo escrito, porque eu sabia que isso ia acontecer, então levei algo escrito: Jesus te ama, aceite-o. Aceite, né? E aí eu perguntei a ele naquele momento: quer que eu leia para você um texto? Ele, não. E aí fechou, falou em africano, fechou, dialeto, né? E eu passei. É interessante, né? Porque na realidade a minha intenção era contemplar a natureza, né? Os animais, a floresta naquele lugar. Então a intenção era boa, das melhores, né? Não tinha nenhuma maldade nisso aí. Então Deus guardou, não permitiu ser contactada, certo? E então o que eu fiz? Quando eu cheguei no hotel, aí eu soube que não poderia ter nada que pudesse trazer desconfiança para eles. Então o que eu fiz? Peguei o binóculo, coloquei num lugar bem escondido, num lugar debaixo, no terraço do hotel, debaixo de umas tábuas que tinha, eu deixei guardadinho lá. E depois, quando eu estava próximo a vir embora, eu fui ver, já não estava lá. Quer dizer, alguém achou e ficou para eles, tá bom, só que não achou comigo, né? Porque a minha intenção era das melhores. É interessante, porque eles já estavam acostumados, né, naquela travessia, naquele vai e vem, né? E eu não. Então, para que não houvesse perigo, risco maior de eu cair, né, da ponte, da pinguela, como diz o outro, né, eu peguei
abaixei e fui caminhando agachado até chegar do outro lado. Era num lugar, além de já na capital a situação era difícil, você imagine nesse lugar, o lugar chamado Luzamba. Era mais ou menos uns 1h40 de carro até chegar aonde eu estava. Quer dizer, a firma me dava o privilégio de ter um período para ligar para o Brasil, né? E eu ligava de lá, teria que programar um voo para poder chegar lá. Até isso Deus proveu para mim, né? Um Caicai, um avião pequeno, né, de máximo 3 pessoas. Quando eu estava sobrevoando nesse pequeno aparelho, eu via do avião, eu via leões, onças, bichos selvagens correndo, porque eles não gostam, né? Se espantava com o barulho do avião, né? Então, ida e volta, era sempre aquele cenário maravilhoso, né? Eu estive na divisa com o Congo, né? Lugar muito difícil. Se na capital a situação já era difícil, imagine nos arredores, a quilômetros e a quilômetros de distâncias, né? Então a coisa piorava muito mais, o perigo era muito maior, não somente de doenças como o ebola, a malária e a mosca do sono, que picava e dentro de 5 dias a pessoa morria. Então, todo esse perigo, Deus fez com que eu convivesse no meio dessas situações, mas a mão do Todo-Poderoso estava sobre mim. Porque na realidade era tipo aquilo que a gente conhece hoje aqui como quebra-mola, né? E lá tinha uma barreira. Além da barreira que tinha do asfalto, tinha também uma corda impedindo para que qualquer veículo passasse sem parar. Então, de 5 em 5 quilômetros tinha esta barreira e tinha uma equipe de soldados da FAPLO, que era o exército de lá, né, armado de metralhadora, lógico, porque o lugar era realmente perigoso e o solo é muito rico. Então, para evitar determinadas coisas, então a força do exército estava presente naquele lugar. Então o carro tinha que parar. Se eu ultrapassasse, era metralhado. Automaticamente morria quem estivesse dentro. Então, conclusão, o carro parava, eles vinham, perguntavam o que ia fazer e de onde vinha e quem era. E quando eles sabiam que realmente era da companhia, eles então liberavam a passagem. Diante de todo o desenrolar que Deus me mostrou durante o longo período, eu tinha confiança de que Deus estava comigo e no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Então, durante o período que eu cheguei lá, eu li o Salmo 46, né? E agradeci a Deus pela a chegada naquele lugar. Fiquei hospedado um bom período num hotel na capital, certo? E de lá da capital, da janela, eu olhava e via o horizonte alaranjado, que era devido ao fuso horário. Aqui já era dia e lá era noite. Eram 4 horas a mais. E é interessante que numa dessas vezes eu estava
à noite, né? E comecei a ouvir aquele tiroteio, aquele bababá, aquela coisa toda do lado de fora. E os outros colegas que estavam comigo falaram: seu Joel, abaixa aí para que uma bala dessa não pegue o senhor. Eram balas incendiárias, comemorando o acerto de paz. Quer dizer, então eram coisas, cada momento perigosos, porém eu via a mão de Deus estendida sobre mim todos os instantes, e a palavra de Deus: filho, eu estou contigo. Eu estava preocupado em preparar a roupa, né, porque a roupa estava dentro da mala, toda amarrotada, né, e eu falei: bom, eu vou levar a roupa na casa do irmão na Tifunga para poder passar a roupa lá, pedir a ele para passar a roupa. Mas antes de eu me expor, né, Deus mandou ele encontrar-se comigo e disse: ô servo Joel, eu vim aqui estava preocupado com a roupa do irmão, que estava toda amarrotada, eu vou levar para que a irmã, minha esposa, passe para o irmão. Falei: agradecer a ele imensamente. Mais uma vez, um detalhe que a gente vê a mão de Deus operando. É interessante que eu via, né, as irmãs entrando na igreja com aquelas bolsas muito pesadas e mochila e aquela coisa toda, balde, bacia. E eu fiquei assim, impressionado. Cobertinho, né? Com pano, né? Coberto com pano. E depois eu perguntei ao servo da igreja, porque lá o pastor é chamado de servo. Então eu perguntei ao servo da igreja depois: o que é aquilo? Aí ele passou para mim que ali era uma forma das irmãs contribuir com a primícia da lavoura, que lá chama lavra. As irmãs que trabalhavam na lavoura, então levava para a igreja como forma de dízimo de todo o produto da lavoura, né? Milho, mandioca, feijão, tudo aquilo, né? A recomendação era não se alimentar de nada que eles também comiam, se alimentavam, para evitar uma possibilidade de contaminação. Mas eu ia para o culto aos domingos, porque durante o dia, a semana, não dava, porque por causa da guerrilha era um período muito agitado e perigoso. Então eu ia aos domingos para a igreja. E chegando lá, depois eles me convidavam, e eu não ia decepcionar os irmãos. Orava o Senhor, pedia que a mão dele tivesse sobre mim. Glória a Deus. E eu me alimentei da mesma comida que eles se alimentavam. Era uma comida chamada fungi, né, que é produzida da mandioca, né, e é processada de uma maneira muito diferente que a gente conhece, né? E ela se transforma tipo uma papa, uma coisa interessante, e é feito a alimentação principalmente daqueles mais necessitados. E eu não tinha outra oportunidade de rejeitar, né? Eles usam muito a caça, né? E a galinha da Angola, que lá nativa, é uma criação nativa, né? Então a gente comia, orava o Senhor em primeiro lugar, né? Orava o Senhor, agradecia a Deus. Isso aí é importante também, né? Ficou marcado, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de criança, né? De formas que eu acho engraçadinho, né? E eu pegava as crianças no colo
e eles ficavam assim à minha volta, rodeava 5, 6, 7, 10 crianças à minha volta, um pegava no botão, outro pegava na minha roupa, e eu, para aumentar a curiosidade, né, deles, eu pegava algum deles no colo. E aí chamava a atenção mais ainda da criançada, né? Eu fui visitar esta igreja naquele lugar, né? E cheguei lá, a igreja estava lotada, e eu comecei a pregar a palavra. Em Daniel, na cova dos leões, né? E naquele momento, em meio às minhas palavras, levantou um homem, um africano de lá, e falou algumas coisas, porque quando ele se levantou, eu parei. Ele falou no idioma deles, porém, eu não entendi, né? Então, ele falou, terminou, sentou, e eu, então, terminei as minhas palavras. Com intérprete, né? Porque muitos não conhecem com português. Intérprete, porque muitos não entendiam português. Fala línguas tribais, né? E quando eu terminei, quando terminou o culto, então eu chamei o intérprete, que era africano, e perguntei a ele. Então ele disse: servo Joel, ele estava falando que aquela palavra que o senhor falou naquele momento era para ele. E ele estava muito alegre, muito feliz por estar naquele culto, naquela noite. A gente, como ser humano, pensa logo no pior que pode acontecer no momento, né? Mas a gente também, depois do acontecimento, a gente vai ver que era a mão de Deus agindo de maneira poderosa, como quem diz assim: fala, meu servo, porque eu estou contigo. Glória a Deus. Eu comecei então a me preparar antes da chegada da viagem e a juntar, recolher revista da Escola Bíblica Dominical, e levei comigo algumas, né? Umas 10, 12 revistas, né? E chegando lá, eu comecei a distribuir para os africanos. E às vezes eles mesmos me cobravam: ô Joel, servo Joel, hoje vai ter a palestra. Eu falei: vai, mas servo lá significa pastor. E é uma palavra muito bonita, muito boa, porque nós todos, na realidade, somos servos do Deus vivo. E isso me chamou muito a atenção, e eu chamei o servo da igreja, na ocasião, depois que terminou o culto, e perguntei a ele. E ele disse para mim que lá eles gostam de ouvir, de cantar, de louvar este hino, porque muitos cristãos foram executados cantando esse hino: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Né? Então aquilo me comoveu muito, e isso é muito importante, é um marco que ficou na vida daquele povo. Morreram, mas não negaram a fé, Jesus. Muitos morreram, perderam a vida, mas morreram, tombaram cantando: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Realmente esse lugar era um lugar muito distante e isolado, num lugar chamado Luzamba, né? Muito distante da capital. Eu estava realizando o trabalho de profissional que eu era, né? E um dos momentos eles me mostraram um lugar reservado aqui, pastor. Aqui foi um lugar onde muitos missionários morreram também, né? Porque tinha marca de bala pela parede, né? O lugar era muito precário, né? Era uma província distante da capital. Deus me levou, e eu me lembro perfeitamente que para chegar lá eu tive que ir de helicóptero,
afetado pela empresa, né, para chegar nesse lugar, de tão difícil que era. E eu passei alguns dias lá realizando o meu trabalho como profissional e aproveitei a oportunidade para realizar a obra do Senhor, né, durante o período que me tinha de sobra. Aqui está nas minhas mãos uma Bíblia africana, que eu recebi do general daquele lugar, que está escrito aqui, né? Então, com um dialeto e com outro idioma, né? Eu trouxe para o Brasil. Ele falou para mim: leva o pastor Joel, servo Joel, né? De lembrança da nossa nação africana. Hoje eu posso entender que Deus me levou naquele lugar, naquela nação, naquele país, para fazer a obra missionária. Preguei a palavra do Senhor para ministros. Então Deus me usou lá, no meio de lugares distantes, perigosos, mas a mão do Todo-Poderoso estava sobre mim, viu? E eu ganhei almas para o Senhor. O obreiro que estava caído voltou para a igreja, voltou para Jesus. E quando eu saí de lá, deixei ele em plena atividade na igreja. O lar estava desmoronado, então Deus reconstruiu toda aquela família. Lembro-me como se fosse hoje, né? Eu falei de Jesus, fui na casa de um general, uma autoridade do exército, né? Do exército africano, uma frápula, e eu falei de Jesus para ele. Ele me ouviu atentamente e ele falou assim: vai, Sr. Joel, quando o senhor voltar, nos visite aqui, porque o senhor só deixa coisas boas aqui na África. Ele foi lá, me despedir de mim com malária, e o mais importante de tudo, né, que eu lidei com essas situações, não peguei malária, nenhuma gripe sequer. A mão do Todo-Poderoso estava sobre mim. Vieram somente de lá onde eu estava, veio 3 brasileiros dentro do caixão e eu fiquei lá falando de Jesus. E ele falou para mim: seu Joel, o seu sangue está como o sangue de uma criança. Glória a Deus. São detalhes, né, que se desenrolou, né? Aprove a Deus acontecer tudo isso para que o nome dele ficasse glorificado, né? Quando eu entrei no alojamento, então estava aquele embrulho, né, de cobertor, né? E aí entrou de repente um outro comigo e disse: seu Joel, é o fulano de tal que está aí. Quer dizer, ele estava contaminado pela malária, febre ao mesmo tempo, e eu ali orei ao Senhor pelaquela vida, e Deus atendeu. Então eu falei para ele: Jesus te ama. Uma outra coisa importante, uma das vezes, né, que o povo estava reunido para o almoço, né, e eu estava lá fora. E de repente alguém chegou para mim e disse assim: seu Joel, está todo mundo lá dentro reunido e ninguém vai começar a almoçar se o senhor não chegar lá. Era tudo homens de posição privilegiada, médico, enfermeiro, topógrafo, viu? Só dava esse povão. A mesa estava à volta cheia. E eu então olhei, cheguei, e eles ficaram: seu Joel, estamos aqui esperando o senhor. Aí eu dei uma palavra rápida para eles, né?
eu falei, eu vou pedir a vocês para que curve a cabeça, porque nesse momento eu vou orar ao Todo-Poderoso. Glória a Deus. Agradecendo. Aleluia. Eu comecei a orar e ali muitos derramaram lágrimas. Engenheiros chorando, né? Desenhista, topógrafo descendo a lágrimas. Né? E Deus abençoou de maneira poderosa. Todo esse desenrolar da história, né, dos acontecimentos se deu em 91, né? 32 anos que se desenrolou tudo isso, e aqui estou eu, hoje completando 80 anos, né? Graça dou ao Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Quando cheguei ao Brasil, com pouco tempo, o contrato, o acerto de paz foi violado e estourou a guerra novamente. E eu já estava no Brasil, graças a Deus. O presidente existente na ocasião mandou um transporte aéreo para trazer de volta todo brasileiro que estivesse lá. Quando eu parti para a África, a igreja que eu estava dirigindo, toda a igreja cantou um hino, leva tu contigo, né? E o irmão Joel partiu para a África. Passei lá esse período todo, enfrentei esses perigos todos. Estava para voltar de lá para cá. A igreja cantou, leva tu contigo nome. E em tudo isso a gente vê o encaixar, o trabalhar da mão de Deus, se encaixando os planos, hinos, louvores, chegada, saída e assim por diante. Glória a Deus. Para toda glória e honra seja dado ao nome do Senhor. Graças a Deus eu sou uma pessoa que sempre zelei pelas boas índoles, né, os bons costumes, né, e durante toda a minha caminhada eu sempre corri atrás para trabalhar, mas as portas se fechavam e só abria a porta de igreja para que eu dirigisse. Foi um período muito transitório e de uma situação muito difícil, né, que a nação estava enfrentando, né, e eu mesmo assim corri atrás de emprego, né, serviço, né, e as portas se fechavam e só abria a porta de igreja, de congregações para que eu dirigisse. Campo missionário, né? Era o campo missionário que se abria. Então, tinha que fazer a obra do Senhor, né? Enquanto o tempo nos permitisse. A família representa coisa importantíssima também, né? A esposa, eu pelo menos, a minha esposa Hélia, né? Durante toda esta caminhada que realizamos, missionária, ela esteve conosco. Somente não foi parar na África, mas do contrário, dentro do território brasileiro, ela tem me acompanhado, me ajudado, realizado a obra do Senhor e temos deixado um rastro importantíssimo de pessoas que nos elogia, que nos manda abraço, e tudo isso é muito importante. A esposa, né, está ligado ao esposo para realizar a obra do Senhor. Os filhos, para mim, são herança do Senhor. Todos já estão criados, né? E aprenderam também as boas índoles que o Pai procurou passar para eles. Eu gosto da cor marrom. Voar de avião. É a comida tradicional do carioca, né? Arroz,
feijão, batata frita e bife. A bebida que eu mais gosto, eu gosto de um suco de maracujá e uma vitamina de abacate, né? Eu gosto do pudim de leite condensado. Eu gosto muito de músicas clássicas, né? O sonho que eu não realizei ainda foi adquirir a casa própria e um carro próprio. Eu não gosto de ouvir pessoas que usam a boca para falar palavrões, né? Aquilo me atinge ao ouvido, né? Pessoas que usam músicas altíssimas, também coisas terríveis, né? Então, para mim, esse tipo de coisa é pernicioso e não é bem-vindo. Eu gostaria, se tivesse recursos financeiros, né, de agilizar esse processo, né? Mas eu agradeço a Deus também. Inclusive, eu tenho um filho, Éder, né, que ele sugeriu o nome, né? Um menino chamado por Escolhido Deus. por Deus. Escolhido por Deus. E até traz uma pronúncia do meu velho pai, né? No passado, quando ele escolheu do assunto da escola bíblica dominical, o profeta Joel, que profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo, e disse: Ismênia, para minha mãe, essa criança aqui vai nascer, se for menino, homem, ele vai se chamar Joel, que é o assunto da nossa escola bíblica dominical. Aproveitando a oportunidade, também eu deixo um conselho para aqueles que vão assistir esse documentário, né? Que você venha cada dia se consertar com Deus, ter a sua vida nas mãos do Senhor Deus poderoso, né? Que isso aí é muito importante. A vida é passageira. Eu não sei o que aconteceu em sua trajetória de vida, mas de repente você está afastado, passando um período lá fora. Não faça isso. Volte para Jesus, né? Reconcilie-se com Deus, né? Com Jesus, né? E prossiga a sua jornada, porque em breve o clarim tocará. E eu quero deixar também um texto bíblico, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a parte final do versículo 10, que diz assim, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso aí é um conselho importantíssimo. Deus está transmitindo esse conselho para você. Fica na paz, um abraço do pastor Joel. Ore por nós. Amém. E para continuar a minha alegria, Deus está permitindo eu completar 80 anos. Glória a Deus. 80 anos vivido com homens de Deus, realizando a obra do Evangelho, relembrando de momentos e que jamais vão se repetir, mas está registrado no céu para a glória de Deus.